Dia 25 de novembro, às 23h43, Mercúrio estacionou a 22 graus de Sagitário e ele ficou ali parado por exatas 24 horas, até 23h42 do dia 26. Quando um planeta estaciona, sim, é como a gente prender a respiração, porque algo muito importante está acontecendo ali e requer foco, requer que a gente pare para prestar atenção. Se você tem o seu mapa, você pode olhar o que você tem a 22 graus de Sagitário. Inclusive, se nesse ponto você não tiver nenhum planeta, você pode olhar se ele faz aspecto com alguma outra coisa no seu mapa. Mas se você não é astrólogo, se você não fez seu mapa, tudo bem. O que importa é que você reflita o que foi que surgiu para você no dia 26, ou na madrugada do dia 25 para o dia 26, porque aqui a gente tem algo doloroso sendo trazido para a luz, algo que necessita reflexão e que vem para ser transformado, porque esse Mercúrio está em trígono com Quíron, e ele retoma, na verdade, no dia 25, um tema que já apareceu uma semana antes, entre 18 e 19 de novembro. Além do trígono com Quíron, esse Mercúrio está em oposição exata a Júpiter, logo antes de começar a retrogradar. Então, isso do dia 25 é como colocar uma lente de aumento na informação que a gente precisa prestar atenção. Eu sei que eu me atrasei um pouco para soltar esse vídeo, mas é muito interessante que você possa olhar agora para o que aconteceu nessa data, né? Porque já passou, Mercúrio já entrou retrógrado. E qual foi a informação que surgiu? Com quem você falou? O que que você sentiu? O que que te acordou, né? O que que te foi falado? E se te foi falado, como foi para você ouvir e lidar com essa conversa, com essa informação? Informação é algo muito sério e as pessoas tratam com banalidade, porque é tanta informação hoje jogada ao vento que a gente pega sem prestar a devida atenção, sem nenhum filtro. Mas informação é informar, ou seja, é criar uma forma do lado de dentro, é a arte de como você se formata. E a toda hora a gente está captando informação. Você entra no elevador, por exemplo, e está lá escrito: os assaltos aumentaram. Então, pela sua segurança e dos demais, feche rápido o portão quando sair. Essa é uma informação válida? É. Essa é uma informação importante. O ponto é: seria possível sair rápido e fechar o portão sem se sentir ameaçado, sem nenhuma gota de medo no seu sistema? Você percebe? É algo muito sutil, mas toda a informação que você valida, que você consome, te formata por dentro de alguma maneira. E validar uma informação é quando você, de forma consciente ou não, dá a ela um selo de verdade. É assim como um selo de certificação de que aquele negócio é bom, é garantido, é original de fábrica. Aquela informação é segura. E quando você dá o selo de verdade para uma informação, ela passa a se repetir em uma espécie de looping, ela se torna interrupta, ela entra no piloto automático, de tal forma que ela se instala no seu sistema. Você nem precisa mais pensar sobre ela. Quando isso acontece, a gente tem, né, o que a gente chama de uma crença. E a informação no looping molda uma realidade. Quando você é bombardeado por uma informação continuamente, ela se torna uma espécie de hipnose. Então, se você escuta muito alguém te falar alguma coisa, isso é uma hipnose. Quando Mercúrio estaciona, existe uma ordem cósmica que tenta parar a engrenagem de uma informação específica que está no looping, algo que você precisa rever para tirar do piloto automático. E você não vai conseguir fazer isso pegando a opinião do vizinho, do amigo, né, da mãe, do pai, enfim. Você vai fazer isso sentando com você mesmo. Só que aí vem o baque.
O que é que precisa acontecer para a gente conseguir tirar algo do piloto automático? O imprevisto. Imagina que você está indo numa estrada, dirigindo o seu carro, no fluxo, né? Você não está prestando atenção, porque o movimento é automático, você conhece o caminho, você conhece o seu carro. Mas, de repente, o carro quebra, ou a estrada tem um problema, algo inesperado bloqueia esse fluxo. Isso que a gente chama de contratempo, de viés, de transtorno, de dor de cabeça, daquilo que não era o combinado, daquilo que era para ser de um jeito e foi de outro, da informação truncada. E isso obriga a gente a rever um caminho, rever um acordo, rever um planejamento. Mercúrio em Sagitário em oposição a Júpiter em Gêmeos, eles estão em mútua recepção, eles estão um na casa do outro. Gêmeos é a casa 3 das ideias, Júpiter é a casa 9 é a 6 da 3, é a casa dos dogmas, é onde as ideias se tornam molas propulsoras do cotidiano e definem a perspectiva do dia a dia. E é esse o ponto que Mercúrio retrógrado vem para tratar nesse trânsito. A necessidade de quebrar dogmas que você usa como informação certa para guiar a maneira como você constrói e planeja a sua vida. Isso é o que vem para ser quebrado. Aquela crença para a qual você dá tanta grandeza de peso e medida que ela passa a ser mais importante do que a inteligência nata da sua própria percepção. É muito importante a gente refletir que toda informação que você tem sobre o que quer que seja é morta. Toda conclusão é morte, é morta. É algo que já foi finalizado e já tem autoridade. A percepção não. A percepção é sempre fresca, ela é nova, é algo que está nascendo naquele exato momento. E ela pode surgir, inclusive, contradizendo algo que você já validou infinitas outras vezes antes. Por exemplo, você tem uma informação que você validou sobre você mesma, sobre ser uma pessoa tímida, ou que tem uma dificuldade específica. Aí, de repente, você tem a sensação de que talvez você esteja pronta para ser diferente. Algo aconteceu que te deu essa faísca, de repente dá para mudar e ser o oposto disso. E essa percepção, que é fresca, que é nova, vai entrar em choque com a informação que já está lá cristalizada. Esse Mercúrio retrógrado é muito ousado, ele é um grande mestre e ele te desafia a novas percepções, a contradizer planos, ideias, perspectivas, todos os pilotos automáticos das suas crenças mais profundas, daquilo que você tem enraizado e te convida a olhar para o próprio futuro com outros olhos. Ele acontece em quincúncio com Urano, ou seja, ele traz revelações súbitas que podem, num primeiro momento, sofrer resistência, trazer mal-estar, dor, medo, solidão, confusão, caos. O grande desafio desse portal cósmico é entender o que você mantém como informação válida e o que você vai atualizar com novas percepções. Ele traz esse encontro de você com seu mestre interior. De tempos em tempos, a vida te testa para saber se você está preparado para ouvir essa voz que vem de dentro ou não. E aí, como saber o que é o certo? Qual o caminho a seguir? A gente quer respostas. A gente quer certezas, a gente quer a informação correta. Mas esse Mercúrio, ele vai justamente tirar as nossas certezas para fazer repensar, de forma que do mesmo jeito que você pode mudar de ideia, né, durante esse trânsito, o outro também pode. E muitos acordos podem ir por água abaixo,
tanto quanto acordos antigos podem ressurgir para serem repaginados, revistos, rediscutidos, sob novas luzes e percepções. No dia 4 de dezembro, Mercúrio faz oposição exata a Júpiter, a 16 graus e 43 minutos de Sagitário e Gêmeos, respectivamente. Ou seja, aquilo que foi aberto lá nos dias 18 e 19 de novembro, que voltou à tona no dia 25, volta de novo no dia 4 de dezembro. Só que no dia 1 de dezembro, no dia 1º, 3 dias antes do dia 4, a gente tem a lua nova, a 6 graus de Sagitário, para depois acontecer no dia 15, uma lua cheia em Gêmeos. É Sagitário e Gêmeos de novo. Olha a grandeza desse eixo. É o céu fazendo pressão nesse desafio entre as nossas crenças, os nossos dogmas, as nossas verdades e, consequentemente, os nossos medos, porque todo dogma a gente obedece. E tem medo de não obedecer. Tem medo, assim, o que de ruim pode acontecer se você deixar de acreditar naquilo que você está acostumado a acreditar? Se você deixar de seguir aquela linha, aquela ideia, aquela filosofia, aquela ordem, aquela restrição, o que acontece se você quebrar um dogma? Existe um gatilho automático de que, se eu deixar de seguir essa verdade, serei punida. É preciso ter muito claro que dogma não é só aquilo que vem da igreja, da religião, da fé. Não. Dogma é tudo aquilo que a gente não ousa contestar. Fé cega, faca molada. Pode ser uma questão familiar, porque a gente herda doutrinas. Doutrinas são conjuntos de regras que estabelecem o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode, o que é digno e o que não é digno e que deve ser evitado, se você quiser ser uma pessoa decente, aceita, amada, respeitada. A doutrina vai dizer quem é você na fila do pão e quem você jamais será. Tudo isso está lá. Às vezes, naquelas letras miúdas do contrato que a gente não lê, que passa completamente desapercebido, mas que a gente assina embaixo. Sistemas com os quais a gente fica de acordo. Você lê todos os temas de contrato de adesão quando você baixa um aplicativo? É a mesma coisa. A gente dá ok. Um dogma pode ser também a maneira como você interpreta algo ou alguém e estabelece um julgamento tão rígido e incontestável que não sobra espaço para outras considerações. Isso é um dogma. Isso, por exemplo, é muito relevante em relacionamentos mais longos. Com o tempo, você desenvolve ideias sobre aquela pessoa, você elabora uma descrição detalhada sobre ela. Então, assim, você já sabe tudo daquela pessoa. Vamos supor que chega alguém e fala assim: nossa, vamos para a praia esse final de semana? Fala ali com fulano. Só que antes de você falar com fulano, a sua mente vai lá na descrição, que você já conhece fulano, de cor e salteado. E você mesma já responde: ah, ele não vai, ele não gosta, ele nunca vai. Isso é um dogma sobre aquela pessoa. A gente se acostuma a não contestar as ideias que a gente tem sobre as pessoas com as quais a gente convive. E com isso, a gente acorrenta as relações dentro de moldes específicos que ficam condenados a não mudar. Porque o nosso olhar não dá a chance dessa pessoa ser diferente, responder diferente, construir uma realidade diferente. Não tem espaço para isso acontecer. É uma dinâmica que se cristaliza, que está no looping. Por isso, às vezes, quando uma relação se quebra, uma pessoa que por anos se comportou de uma maneira X, de repente se comporta de uma maneira Y, completamente inusitada, completamente diferente.
porque ela encontrou um novo olhar. Ela não se libertou de uma pessoa, ela se libertou da perspectiva que pesava sobre ela quando ela estava com essa pessoa. É muito importante a gente manter o nosso olhar fresco, trabalhar o frescor do olhar, para poder manter o olhar presente. Hoje é sempre um novo dia, a menos que você queira repetir ontem. Então, de tempos em tempos aí, dá uma limpada no seu olho, passa a mão mesmo e fala: eu comando que meus olhos sejam limpos, eu comando limpar o meu olhar. No dia 5, às 23h17, horário de Brasília, Mercúrio fica casime no coração do Sol, a 14 graus de Sagitário, ambos em oposição a Júpiter. Isso traz uma clareza muito importante, pede coragem para a gente brigar por aquilo que surge nesse dia. E o que tem para ser revelado no dia 5, por mais incrível que possa ser, certamente nesse cenário que vai acontecer, né, traz desconforto, não é o fluxo fácil, é o que requer que você compre o conflito necessário, que você pague o preço. É tão bonito quando Mercúrio entra no coração do Sol, o fato de que a Lua vai estar em trígono com Júpiter, ou seja, a sua emoção está diretamente sendo ativada nesse processo também. É aquilo que está transbordando ou que faz o seu coração transbordar. Isso vai vir à tona. Lua em Aquário, trígono Júpiter, fica impossível você não sentir. Vai pular para fora, vai ser ativado que nem um raio. Se for uma questão bloqueada, né, uma emoção bloqueada, pode vir angústia, ansiedade, medos, todo o arsenal diante de algo reprimido pode surgir com mais força. E aí realmente não é colocar panos quentes, é cutucar para entender qual é o bicho que está ali embaixo desse tapete. Se você puder, preste uma atenção extra no decorrer desse dia e principalmente nessa hora, porque será um alinhamento muito valioso. Eu sempre presto muita atenção em tudo o que acontece ao meu redor. Se eu sei que um dia está particularmente muito ativado, eu fico atenta nas conversas que eu escuto, nos números que eu vejo, em detalhes que parecem banais. Por exemplo, outro dia eu estava em um restaurante e o garçom que veio me atender tinha no braço uma tatuagem que era o nome de uma pessoa, que era justamente a pessoa com quem eu tinha um conflito para resolver, seguido do dia do meu aniversário. A tatuagem era exatamente o nome da pessoa e o meu aniversário. E o garçom estava ali conversando. Isso me deu tantas informações que eu precisava naquele momento. Foi muito mágico. O universo fala o tempo inteiro. Então peça em voz alta para a divina inteligência te revelar o que você precisa saber. E se permita ouvir, estar aberta para ouvir. No dia 14 de dezembro, Mercúrio chega a 6 graus de Sagitário e para de novo. No dia 15, ele ainda está estacionado ali e só volta ao movimento direto no dia 16 de dezembro. Ou seja, esses 3 dias também são muito significativos. Esse Mercúrio vai parar e vai fazer um trígono completo de fogo, junto com Marte, que está retrógrado a 5 graus de Leão, e a cabeça do dragão, o nódo lunar norte, a 2 graus de Áries. É um trígono completo, é um triângulo no céu. O triângulo, como geometria sagrada e símbolo oculto, traz a força da criação, uma criação muito poderosa. É quando um se divide em dois para poder criar, para poder experimentar. E o triângulo, por si só, também é um símbolo do elemento fogo. O que esse triângulo diz é que é necessário o cultivo de uma nova consciência a fim de você manifestar o seu propósito maior. Para isso,
Você vai precisar rever conflitos internos, algumas batalhas de ego, de disputa de poder, e ao invés de você brigar para mostrar quem é que tem razão, você passa a investir a sua energia em parar de brigar, em cultivar novas perspectivas. É realmente o ato de você parar, de você olhar para dentro e cultivar aquilo que tem importância, sem se deixar levar pelos gatilhos que forem surgindo. Provar para o outro que você está certo pode não ser tão importante assim. E ainda que fosse, o que é que resolve? Você provou que você estava certo. E aí, o que é que muda de fato? Porque se não muda nada, não importa, é irrelevante. Aqui, para quem é muito teimoso, pode dar alguma questão no corpo, justamente para fazer o corpo parar. Ou pode dar alguma confusão de transporte, viagem, locomoção, carro, ônibus, avião, internet, contratos, correios, todo esse básico que a gente já sabe sobre Mercúrio. Nesses 3 dias, principalmente, não entre em briga, pratique o seu lado zen. As pessoas estão limpando as suas próprias camadas, e a menos que haja uma maturidade emocional e uma vontade real de encontrar novos caminhos, as discussões podem vir a nada além de desgaste. E seja cuidadoso com viagens. Alguns projetos antigos podem reaparecer nesses dias. E presta muita atenção, porque o que quer que reapareça é precioso, tem ali um tesouro a ser explorado e tende a estar diretamente ligado àquilo que alinha sua alma ao seu propósito maior. Esses 3 dias, 14, 15 e 16 de dezembro, eles também guardam a solução, o caminho a ser seguido. Eles vão te trazer uma resposta. São 3 dias realmente muito importantes. Uma vez, então, que a solução daquilo que surgiu lá no dia 18 e 25 de novembro aparece, nesses 3 dias, Mercúrio pega essa resposta, essa solução, essa revelação, e ele fica pronto para voltar ao seu movimento direto. E aí ele volta e no dia 26 de dezembro ele faz uma outra oposição exata a Júpiter, ao mesmo tempo em que quadra Saturno em Peixes. Dia 26 de dezembro é dia de consolidar, de informar a solução que surgiu no dia 14, 15 e 16, de tornar público. É o desfecho de algo importante e que desafia uma estrutura consolidada. Perceba que não é um processo de conciliação, não é aquela coisa de a gente se desentendeu aqui e ali, Mercúrio estava retrógrado, mas agora resolveu. Não, esse Mercúrio é um processo de alquimia. Aquilo que der errado é o que vai fazer dar certo, o que você precisa para chegar aonde você tem que chegar, para perceber o que você tem que perceber, para você ser mais feliz, mais expandido, mais alinhada à sua missão, aquilo que de fato vai dar sentido à sua vida, a cabeça do dragão. Quando Mercúrio retrograda, o universo fala alto. É trabalho de cada um ter a humildade, a coragem e a indiscutível ousadia e inteligência para escutar. Sendo assim, que a divina inteligência te guie nos caminhos para que você abra as portas certas. Volta para casa.